estarmos aqui, né? E hoje temos a alegria de ter vocês conosco, vocês duas que vieram aí com a vovó, né? Vocês alegram a nossa reunião, né? É sempre bom a gente ver pessoas bonitas e jovens, não é isso? Muito bem. Vamos então ter mais o nosso momento de estudo bíblico, né? E agradecer a Deus por estarmos aqui e também agradecer a Deus por aqueles que vão estar conosco acompanhando, né? A live. Que Deus possa agir e falar ao nosso coração e ao coração de todos que lá estarão ouvindo. E nós queremos então agradecer a Deus pela oportunidade que temos e vamos orar em primeiro lugar e agradecer, tá bem? Amém. Querido Deus, nós aqui chegamos e temos a expectativa sobre o que o Senhor vai nos falar e do modo como o Teu Santo Espírito vai agir falando ao nosso coração. Ó Deus, nós agradecemos pelo dia que passamos até agora e pedimos uma bênção especial sobre este momento, que possamos ler a Tua Palavra, que possamos aprender e que o Senhor tenha liberdade de falar individualmente a cada um de nós que estamos aqui e também àqueles que estão ouvindo, assistindo pela live. Que o Senhor possa estender a Tua graça, a Tua misericórdia sobre todos e que o Senhor nos abençoe e que ao sairmos daqui hoje possamos sair mais fortalecidos na nossa fé, mais convictos daquilo realmente que o Senhor quer de nós. Amém. Que o Senhor esteja conosco e com aqueles que não puderam vir, que não estão aqui, que o Senhor esteja na casa de cada um deles e abençoando os seus lares. Fala ao nosso coração, Senhor, e nós oramos e pedimos isto confiados na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e é em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Hoje nós vamos ouvir um cântico. Vai ser só esse cântico, né? Temos feito isso no estudo bíblico. É um cântico que fala sobre a perseverança através da fé, né? E é um cântico que vale a pena ouvir. Talvez vocês não conheçam, se conhecem, podem cantar juntos, não há problema. Mas vamos então acompanhar em especial a letra do cântico, ok? Se até aqui
poderíamos perguntar, o que é que nos trouxe aqui? O que é que trouxe as pessoas até a internet para, através da live, estar junto conosco ouvindo esse estudo bíblico? É a fé. Eu creio que a fé nos faz olhar para Jesus, a fé nos leva a buscar Deus, a fé nos leva a confiar em Deus. Então nós queremos que, através da fé em Jesus Cristo, que o Espírito de Deus fale ao nosso coração hoje, para que possamos desfrutar da fé e do amor, como diz ali a música, né? É importante que nós sabemos que Deus nos ama e que Deus está presente em nossa vida a partir do momento em que nós convidamos a Jesus para estar conosco. Agora, o amor de Deus se manifesta de diversas formas, em conformidade com os momentos que nós vivemos, né? Há momentos em que o amor de Deus está relacionado com os problemas, com as dificuldades, e esse amor molda a nossa vida de uma forma a nós sermos perseverantes. E hoje nós queremos falar um pouco sobre isso, a perseverança. Entende? A perseverança é fruto da fé, é fruto do amor de Deus para conosco, e quando nós confiamos nesse Deus que nos ama e buscamos a Ele, Ele nos fortalece. Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia no primeiro texto, antes de olharmos ali para os nossos slides. E o texto que eu quero ler para os irmãos e amigos está na carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Quem está em casa e se tem a sua Bíblia em mãos, né, pode abrir em Romanos, no Novo Testamento, e ali no capítulo 5, vamos ouvir a leitura dos primeiros versículos de 1 a 3, Romanos 5, de 1 a 3. Todos acharam? Amém. Se todos acharam, então eu vou ler e vocês acompanhem na Bíblia de vocês, independente da versão ser um pouco diferente, tá ok? Diz assim, capítulo 5, versos 1 a 3. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Sabendo que a tribulação ou os problemas nos conduzem e faz com que cresça a perseverança da nossa fé. Então é baseado nisto que nós vamos hoje ter o nosso momento de estudo, né? Eu creio que todos nós somos agraciados pela fé, pelo dom da fé que Deus nos deu, mas poucas vezes nós somos perseverantes. Essa é a grande verdade. A perseverança falta-nos muitas vezes quando a dificuldade é muito grande, quando os problemas são tremendos, quando não podemos fazer nada. É impressionante isso. Quando nós sentimos que podemos fazer alguma coisa para resolver o problema, nós ficamos calmos, né? E fazemos aquilo que tem que ser feito. Mas há momentos em que os problemas são tão grandes que nós não sabemos o que fazer. E aí resta-nos o quê? A fé, que Deus vai agir, e permanecemos crendo e firmes. Acontece que muitas vezes aqueles que dizem crer em Deus ou em Jesus Cristo, quando Deus demora para agir e dar a solução ao problema, eles perdem a perseverança, a confiança e a fé. E aí partem para resolver segundo aquilo que o ser humano pode fazer. Por que nós vamos estudar hoje esse tema? Porque nós estamos certos de que os problemas existem e vão continuar existindo até o momento em que nós partirmos deste mundo. Então vamos pensar de que nós temos que buscar sermos perseverantes na nossa fé. Ali nós temos o primeiro slide,
E o primeiro slide fala-nos sobre a perseverança. O que é a perseverança? O que é ser perseverante? Então, resumidamente, está ali. Perseverança significa ter força, paciência para não desistir. Ter força, paciência para não desistir. Poderíamos incluir ali também mais uma palavra, o ânimo. Ter força, ânimo para não desistir. Mas ter ânimo não é tão simples. Não é tão simples. Às vezes nós nos desanimamos e nos sentimos pesados e sem forças, né? Mas também diz que perseverança, a pessoa que persevera enfrenta as dificuldades, os desafios e tempos de espera sem desanimar para alcançar o seu objetivo. O ser humano, ele é um ser humano que gosta de ter muitos alvos na vida. Eu quero ser isto, eu quero fazer isto, eu quero alcançar isto, aquilo e tudo mais. Só que muitas vezes ele não quer ter o tempo, a paciência para alcançar o alvo no tempo certo. Ele quer muitas vezes abreviar isto, né? Então nem tudo dá para abreviar. Quem estuda, por exemplo, e vai para uma universidade e o sonho, o desejo do coração dele é ser médico, ele tem que ter fé, força, ânimo e perseverança para aguardar os anos todos, até ele ser um médico de fato. Não é da noite para o dia. A vida cristã é assim. Nós temos que ser perseverantes. Mas também a perseverança é uma parte muito importante da vida cristã. Não existe vida cristã sem perseverança. Como também não existe vida cristã sem fé. Se alguém se diz cristão, que crê em Jesus Cristo e crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, ele precisa ter a fé, ele precisa ter confiança nisto e perseverar nesta fé. Alguém pergunta, será que podemos perder a salvação em Cristo Jesus? Não, a salvação em Jesus Cristo não se perde. Quando nós temos a fé, somos perseverantes e confiamos e seguimos a Jesus além dos problemas que nós temos. Então, quem não crê em Jesus Cristo não tem perseverança. E se ele não crê e não tem perseverança, eu posso afirmar que ele não tem certeza da salvação. Então, pode ser que esse alguém venha a perder a salvação, mas ele não perde, porque ele não tinha a certeza da salvação. Então, para sermos realmente firmes e termos a fé e a certeza da nossa salvação e confiança em Jesus Cristo, temos que ser perseverantes. Ok? Vamos para o nosso segundo slide e vamos estar pensando um pouco mais sobre isto, né? A palavra dificuldade, ou dificuldades, porque são tantas, né? Muitas dificuldades. Diante das dificuldades, nós podemos fazer duas coisas somente: desistir ou prosseguir, continuar, buscando o nosso objetivo. Ou você fica pelo meio do caminho, ou você vai até o caminho final, o objetivo, enfrentando as dificuldades. Nenhuma batalha alcança a vitória sem dificuldades. Toda a história que nós temos no mundo sobre batalhas, guerras, exércitos, mostram de que as vitórias foram alcançadas com muitas dificuldades. Na vida cristã também é assim. Nós vamos ter muitas dificuldades, mas temos que ter a fé e a perseverança de que vamos alcançar a vitória através de Jesus Cristo, através do nosso Deus, o Deus que nos ama e que nos pode dar forças para prosseguir. Então, quem continua tem perseverança. Aquele que permanece firme é porque ele persevera na sua confiança. A perseverança tem como base a certeza e a confiança de que Deus está conosco. Amém. De que Deus é fiel. De que Deus nos ama. E por Ele nos amar, Ele quer nos conduzir à vitória. Amém.
alcançando o objetivo final. Então, se nós queremos ser vitoriosos, temos que entender isto. Há dificuldades e nós temos que decidir, ou desanimamos ou prosseguimos. Eu não sei quanto tempo você crê em Jesus Cristo. Não sei quanto tempo aqueles que nos ouvem pela live creem e seguem a Jesus Cristo. Mas uma coisa é certa. Você pode viver muitos anos nesse mundo. E você tem que ser perseverante até o final. A Bíblia deixa claro, baseado no que estamos falando, que se nós formos fiéis até a morte, alcançaremos a vitória e a glória celestial. Então eu não posso ser cristão, crendo em Cristo Jesus, apenas hoje, ou apenas nos momentos difíceis. Eu tenho que ser fiel em todos os momentos da vida. Amém? Vamos continuar com o nosso slide. É importante nós pensarmos que a fé e a perseverança, elas andam juntas. Elas andam juntas. Se alguém diz que é perseverante, é porque ele se mantém firme no que ele crê e no que ele quer alcançar. Se ele não crê, ele não é perseverante. Então, a fé verdadeira, aquela que nos salva em primeiro lugar, aquela que nos salva espiritualmente, salva a nossa alma da condenação dos nossos pecados, a fé baseada no sacrifício de Cristo, baseada no que Deus elaborou como plano de salvação e que está escrito e registrado na Bíblia. Aquele que tem esta fé, que nós consideramos biblicamente a fé verdadeira, né? Ele, no caso, é perseverante e continua a crer em Jesus Cristo sem desistir. E também a vida cristã, que tem dificuldades, é a nossa fé, e a nossa fé muitas vezes é desafiada. Eu acho que não foi fácil para nós virmos aqui hoje. Tivemos que vencer alguns obstáculos, alguns desafios. Por exemplo, quem trabalhou e viajou como Daniel, né? Talvez no meio do caminho ele podia pensar, vou ficar em casa, não vou hoje. Mas a fé que há no coração das pessoas fazem com que elas digam, não, é importante para mim e eu vou. Assim como o estudante que é um estudante fiel aos seus princípios e objetivos, ele não deixa de ir às aulas. Ainda que chova, ainda que ele esteja um pouco cansado, ele vai às aulas, ele vai à prática. E depois que chega o momento do estágio, ele não para, ele vai ao estágio. Ele cumpre todos os processos. Até que chega um dia ele diz, alcancei a vitória. E depois de conquistar a vitória, ele continua sendo perseverante. Né? Porque no caso das profissões, depois que há a formatura, ele tem que ser perseverante para ser um bom profissional na área que ele escolheu. Não pode desanimar. E nós sabemos que aí também existem muitos desafios aos profissionais nos dias de hoje. A pandemia, por exemplo, dá-nos a ideia de muitos profissionais que hoje estão passando momentos difíceis. Não há fruto do seu trabalho, as barreiras impedem de que tenha um trabalho abundante, mas ele tem que ser perseverante e crer de que Deus está com ele e que isso vai passar, e que ele vai voltar a ter o seu trabalho normal. A fé na vida cristã é muito importante, e é por isso que nós temos que ser perseverantes no Senhor. Amém? Amém. Vamos continuar. Há um texto na Bíblia que eu vou pedir para o pastor João ler, porque ele está próximo ali ao microfone, né, para aqueles que estão assistindo pela live. Há um texto que está lá em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. O livro de Mateus está ali no capítulo 13. Jesus Cristo fala-nos de uma parábola. Jesus conta uma história para ensinar os seus discípulos. E Jesus fala sobre a parábola do semeador. Aquele que semeia uma semente e fica à espera dos frutos. E essa semeadura, segundo o texto do capítulo 13, fala de que há solos
bons e solos ruins. Há um solo onde a semente cai e logo ela pega vigor e floresce e dá frutos, enquanto que há outros solos que isso não acontece. Então nós vamos ler apenas o verso 20 e 21, que fala acerca de um tipo de solo. O que é que diz lá, pastor João? O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então vamos entender esse texto e trazer para o nosso tema hoje. Ali Jesus está dizendo que há certos tipos de solos e há sementes que caem no solo cheio de pedras, né? Pedregais. Esta semente tem dificuldade para criar raízes e não produz fruto. Vamos pensar que o nosso coração, o nosso interior, é o solo aonde Deus quer semear a palavra da salvação. O nosso íntimo, a nossa alma, é o terreno, é o solo em que Jesus Cristo quer semear a semente da salvação, das boas novas do Evangelho. Mas ali diz que se o solo for de pedra, pedregais, essa semente vai cair, mas não vai produzir fruto. Isto quer dizer de que há muitos seres humanos que têm os seus corações como pedra. Por mais que o Evangelho seja dado e ensinado para ele, esse Evangelho cai dentro dele, mas por ter um coração duro, um coração rebelde, um coração fechado para as coisas de Deus, essa semente cai e morre, ou seja, não produz fruto. Então, o texto nos ensina que a perseverança e a fé na vida do ser humano precisa criar raízes dentro de nós. Porque o texto diz que por ser pedra, a semente não criou raiz e não floresceu. Tudo aquilo que Deus fala através do Evangelho, tudo aquilo que Deus promete através da palavra, a Bíblia, são sementes de boas novas, de bênção, de salvação, que Deus quer colocar na vida do ser humano. Mas se o coração dele estiver fechado para Deus, se ele não abrir a sua vida e deixar que Deus trabalhe na sua vida, se ele não pedir a Jesus que venha habitar a sua vida, a semente do Evangelho vai ficar ali, mas não vai produzir frutos, não vai fazer diferença na vida dele. Então a perseverança, ela começa a crescer no coração, na vida do ser humano que crê em Jesus Cristo, quando ele abre a sua vida para Jesus. Quando ele, pela fé, aceita a Jesus e a palavra dele e procura viver conforme Jesus ensina. A perseverança também podemos aprender com outro texto bíblico. Está na carta de Tiago. Lá na carta de Tiago, capítulo 1, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, nós temos ali os versículos de 2 a 4. Tiago 1, verso 2 a 4. O que é que diz o texto lá, pastor? Pode ler. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Essa palavra paciência é uma palavra que podemos dizer é sinônimo de perseverança. Aquele que é perseverante é paciente. Por quê? Porque ele suporta os momentos difíceis. E o texto aqui nos ensina dizendo de que nós temos que aceitar com alegria os momentos difíceis. Talvez você possa perguntar, mas pastor, eu vou me alegrar com problemas? Sim. E como é que eu posso me alegrar com problemas e dificuldades? Quando eu olho para o problema e penso, é mais um momento em que eu vou aprender a ser paciente e perseverante. Quando Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Ele,
Deus está querendo dizer isto. Você vai ter problemas na sua vida, mas se você for paciente, perseverante, confiante no Deus que você tem, você vai aprender e vai crescer, vai ser forte, porque a perseverança nos faz forte. E o texto então diz isto: tende como motivo de alegria passar por provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, produz paciência. Na minha versão diz perseverança, algumas diz paciência. Então, nós temos que aceitar de que os problemas, as dificuldades são para o nosso bem, se nós queremos conhecer a Jesus mais e mais. Se nós olharmos para os evangelhos, a história, a vida de Jesus neste mundo, nós vamos ver que a maior parte de todas as experiências que as pessoas tiveram com Jesus foram em momentos difíceis. Momentos de enfermidade, momentos de fome, momentos em que eles não tinham solução, momentos em que eles só tinham uma esperança, que iam ser curados. E quando eles olharam para Jesus, eles diziam: Ele pode me curar, eu creio nisto. E muitos gritaram, chamaram por Jesus e disseram: Senhor, salva-me, Jesus, socorre-me. E aquela mulher disse: se eu só tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela foi vencendo as dificuldades até tocar nas vestes de Jesus. Isto é perseverança. E essa perseverança é motivada pela fé. Quem não tem fé não dá ouvidos ao que Jesus fala. Os pescadores tentaram pescar a noite toda e não conseguiam peixe nenhum. Aí Jesus chega e diz o que para eles? Joguem a rede daquele lado. Mas, mestre, nós pescamos a noite toda e não conseguimos nada. E Jesus então diz: jogue a rede para aquele lado. Então, pela fé, pela confiança em Jesus, eles perseveraram e jogaram a rede. E depois não tinham forças suficientes para tirar a rede por causa da quantidade de peixes que estavam na rede. Então nós temos que entender isto. As dificuldades fazem parte do processo de Deus para nos fazer forte. E nós temos que crer nisto. Poderíamos já perguntar: como é que anda a sua fé? Como é que você está sendo? Perseverante, crendo, seguindo a Cristo? Ou você já está desanimado? É o que nós falamos. Só há duas coisas a fazer: ou desiste, ou persevera, prossegue e conhece o poder de Jesus. Não pare, não desanime. Mas também há um outro texto que é o que nós lemos no início. Romanos, né? Nós vamos ler o capítulo 5 de novo, os versos 3 a 5. Porque esse texto é muito importante para nós. Abra lá sua Bíblia de novo em Romanos capítulo 5. Vamos ler de 3 a 5, porque nós lemos de 1 a 3, agora vamos ler de 3 a 5, tá bem? Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este texto é muito importante para nós, irmãos. E é importante que nós lembremos de que esse capítulo 5 começa falando da fé. Pela fé somos justificados. Pela fé nós aprendemos a olhar para os problemas com alegria. Pela fé, nós somos tocados por Deus e nós crescemos na nossa paciência e na nossa perseverança. E agora o texto que foi lido diz ali que a perseverança promove a experiência. Bom, nós sabemos o que é experiência, né? Um bom médico, para ser um bom médico, ele tem que fazer o estágio e provar e fazer experiências com toda a área que ele vai ser médico.
para ser um bom mecânico também tem que fazer experiência. Quanto mais motores para ser arrumado, melhor pode ser o mecânico. Não é assim? Por mais edificações que um pedreiro faça, ele passa a ser melhor pedreiro, porque ele vai aprendendo com o momento da experiência. Talvez eu possa perguntar a nós todos aqui, qual é a experiência que eu tenho com a minha fé em Jesus? Qual é a experiência que você tem tido como jovem com Cristo Jesus? Você tem exercitado a sua fé através da oração, por exemplo? A oração é uma maneira de nós experimentarmos Deus. E quando nós lemos a Bíblia e vemos as promessas de Deus na Bíblia, se nós não exercitarmos e confiarmos nessas promessas, nós nunca vamos experimentar o poder de Deus na nossa vida. Então a perseverança começa pela experiência. Eu tenho que experimentar, eu tenho que buscar Jesus Cristo, eu tenho que confiar nas palavras do Evangelho, eu tenho que exercitar a minha fé. Os pescadores nunca teriam a experiência de pescar tantos peixes se não tivessem crido e obedecido à palavra de Jesus. Aquela mulher não teria sido curada se ela não tivesse experimentado ir até Jesus e tocar Jesus. Que tipo de experiência você está tendo com Jesus? Se você não tem falado com Cristo, mas deseja conhecer Jesus, quem sabe hoje à noite antes de dormir você pode começar a fazer experiências com Jesus. Pode começar a orar, falar com Jesus e pedir a Ele e colocar diante dele a sua vida, as suas dificuldades e aguardar o agir dele, sem pressa, confiando de que no tempo certo, na maneira certa, Deus vai fazer a obra. Amém. Porque a perseverança delega para Deus a liberdade para agir no tempo certo e da maneira certa. Eu não posso perseverar exigindo que Jesus, que Deus faça as coisas de imediato e como eu quero. Isto não é perseverança. Perseverança é dizer, seja feita a tua vontade, Senhor. Amém. Jesus foi levado à cruz pelos nossos pecados, não foi? Jesus começou a sentir a dor do pecado sobre ele na cruz. E Jesus sentiu o peso do pecado. E não era só o meu pecado, e não era o pecado de Jesus, porque Jesus não tinha pecado, mas era o pecado de toda a humanidade, caindo sobre ele. E Jesus, sentindo aquele peso, aquela dor, ele apenas disse, ó Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, Pai. Como quem diz, eu quero perseverar no plano que o Senhor fez, de eu vir ao mundo e morrer na cruz pelos pecadores. Nós temos que aprender isso. Perseverar é dizer a Deus, seja feita, Senhor, a tua vontade. Não a minha, mas a tua vontade no momento que o Senhor achar. Então, Romanos nos ensina isso. Vamos para mais um slide e vamos continuar. Há na palavra de Deus, há na Bíblia, a história de Jó. Todo mundo sabe a história de Jó. Crente, não crente, já ouviu falar de Jó. Pessoas que seguem a Cristo, que têm fé em Jesus Cristo, e pessoas que não creem, já ouviram falar de Jó. A prova disso que às vezes as pessoas, elas costumam dizer assim, temos que ter uma paciência de Jó. Já ouviram isso, né? Temos que ter uma paciência de Jó. Poderíamos dizer, temos que ter a perseverança de Jó. E nós vamos pegar 2 versículos do livro de Jó. 2 textos. O primeiro está no capítulo 1, Jó, capítulo 1. Vamos ouvir o versículo 11 e o versículo 12. Jó, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Vamos ver o que é que diz esse texto acerca daquele homem que tinha fé e perseverança em Deus. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face.
E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Muito bem. Se Jó foi um homem perseverante, que acreditou de que o seu Deus era o suficiente para a sua vida, Jó aprendeu com a sua dificuldade, com aquele momento difícil, de que Deus é Senhor de tudo. Vejam vocês que o texto de Jó, capítulo 1, diz que Deus autorizou Satanás a tocar a vida de Jó. Aquele Satanás que você corre dele e não quer nem saber dele, Deus disse a ele: pode tocar Jó, mas só não lhe tire a vida. E Jó passou por um momento infernal, vamos dizer assim. Porque Satanás fez de tudo. Ele perdeu família, perdeu propriedades, perdeu tudo que tinha. Passou por saúde, problemas de pele, com tudo, né? Com tudo. E os amigos que vinham lá ainda zombavam muitas vezes dele. Cadê o seu Deus? É importante pensar de que as provações que vêm sobre nós, se elas chegam até nós, é porque Deus permitiu. Eu sei que há provações e dificuldades que nós causamos com as nossas atitudes, pelo nosso comportamento. Mas há situações como, por exemplo, a pandemia que nós temos aí, do vírus, que muitos que morreram não têm culpa nenhuma, não tiveram culpa nenhuma. O mundo parou porque veio um vírus. E nós então temos que olhar para isso e pensar: bom, vou me alegrar nessa provação. Porque se está aí e Deus tinha poder para evitar, mas Deus permitiu. Então nós temos que entender de que a provação existe e vai existir sempre. Certo? Agora vamos para o segundo texto do livro de Jó, que é o capítulo 42. Capítulo 42, versículo 5. Jó, capítulo 42, verso 5. O que é que diz o verso 5? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Interessante que no início Jó sofreu. Deus permitiu que ele sofresse. E ao final de tudo, nós sabemos que Deus restituiu a Jó em tudo que ele tinha perdido. Mas Jó tinha uma declaração fabulosa. Jó disse: eu o conhecia de ter ouvido, mas agora não. Agora eu experimentei que esse Deus é verdadeiro. Há muitas pessoas que querem ouvir coisas boas acerca de Deus. Eu mesmo hoje já ouvi alguém dizendo: ore por mim, ore por nós, pastor, ore por nós. Eu posso orar por vocês. Mas a experiência maior e mais profunda com Deus, as pessoas só têm quando elas mesmas buscam a Deus. Quando elas tomam a iniciativa de buscar, e orar e falar com Deus e convidar Deus para vir na sua vida e agir na sua vida. Então, Jó era um homem temente a Deus. Ele tinha fé, ele tinha perseverança. Mas as provações vieram e a perseverança de Jó cresceu de uma tal forma que Jó disse: eu o conhecia de ouvir falar, mas agora eu o conheço por experiência própria. Você pode estar aqui ouvindo a mensagem já há muitos anos, muitos domingos. Você pode estar indo a uma igreja, ouvir as leituras bíblicas por muito tempo. Você pode estar ouvindo programas na net, ouvindo mensagens, mas se você não buscar a Deus, a sua experiência com Deus será apenas de ouvinte e não vai provar Deus. Só conhece verdadeiramente o poder de Deus, o amor de Deus e o que Jesus é de fato, aquele que decide buscar Jesus de coração.
e conhecê-lo. Então, quem sabe, podemos ser, a partir de agora, um Jó atual. E deixarmos de conhecer a Jesus pelo que ouvimos, mas conhecer a Jesus pelo que Ele faz em nossa vida. Amém. Isto me faz pensar de que existe provação e tentação. Às vezes nós confundimos e falamos, poxa vida, essa provação só pode estar vindo de Satanás. Não, a provação pode estar vindo de Deus. Ele pode estar permitindo como Ele permitiu para Jó. Agora, a tentação não vem de Deus. A tentação vem de Satanás. Então nós temos que crer, confiar, conhecer Jesus para sabermos o que é provação e o que é tentação. Só conhecendo a Bíblia, estudando acerca do que Deus é e do que o homem é que nós vamos entender o que é provação e o que é tentação. As intenções. Nós temos as intenções de Deus e temos as intenções de Satanás. A intenção de Deus é que todos sejam salvos, que todos sejam abençoados, que todos sejam bem-aventurados e que todos estejam com Deus na eternidade. Esse é o desejo e as intenções de Deus. Mas a intenção de Satanás foi dita por Jesus de uma forma muito clara. Jesus diz que ele, Satanás, vem para matar, roubar e destruir. Essa é a intenção dele. E se Deus tem a intenção de nos fortalecer com a sua palavra, com certeza Satanás vai dizer para você, não leia a Bíblia. A Bíblia não serve para nada. Não creia nisto. Não creia em Jesus. É o que ele vai dizer. Porque se ele quer destruir a nossa fé, quer destruir a nossa perseverança, o que ele vai tentar fazer é que nós desacreditemos de Deus e da sua palavra. Entendem isso? É importante nós pensarmos sobre isso. E vamos agora então caminhando, já estamos indo para o nosso finalmente, né? A perseverança depende muito do relacionamento que nós temos com Deus. Você deve ter muita experiência com pessoas que você conheceu, que deixaram de ser colegas de trabalho para serem amigos de família. Não é assim? Como é que isso acontece? Não é trabalhando todos os dias com ele que isso acontece. Acontece quando você começa a se relacionar com ele, como colega de trabalho. Você vai conhecendo a ele, ele vai conhecendo a você, vocês vão se tornando, compartilhando uns com os outros das suas vidas, de repente vocês se tornam pessoas que ajudam mutuamente um ao outro e se tornam grandes amigos. Mas para que isso aconteça, você precisa o quê? Ter relacionamento. Jesus disse, não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que pensa o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigos, porque o amigo conhece as intenções e o coração do Senhor. Se você quer ser amigo de Jesus e quer que realmente que Jesus seja o seu amigo e Senhor e Salvador, você precisa se relacionar com Ele. Precisa buscá-lo sempre. Como é que nós buscamos a Jesus? Orando em todo o tempo. Falando com Ele em todo o tempo da nossa vida, todos os dias, todas as horas. Lendo a Bíblia regularmente. Lendo a Bíblia diariamente. Todos os dias. Reunindo-se com outros que são também cristãos, que têm relacionamentos com Deus, com Jesus. Porque através da experiência de alguém com Jesus você aprende. Através do testemunho de alguém que provou a sua fé em Jesus e permanece firme na enfermidade, no momento difícil, você aprende. Então, é preciso partilhar de Jesus uns com os outros. Não é ser sozinho, você e Jesus. Você precisa fazer parte da família de Deus, que são os filhos de Deus através de Jesus. Também louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor Jesus por tudo que Ele é. E você pode fazer isso com pequenas coisas que você vê durante o dia. Oh, glória a Deus, a palavra, o dia hoje está lindo, está bonito. Só Deus pode fazer isso bonito.
Ou quando você vence uma dificuldade, olha, louvado seja o Senhor, porque eu passei pela dificuldade e agora estou bem. Louvar a Deus todos os dias e por todas as coisas. Pelo alimento, pelos amigos, por tudo. E também refletindo na palavra de Deus. Não é só ler, mas meditar. É examinar a palavra. É buscar entender aquilo que Deus está falando para nós através da palavra. Portanto, aqui temos alguns passos que nos levam a ter relacionamento com Deus. E para terminar, nós vamos pensar na conclusão do nosso estudo. Para concluir o nosso estudo, vamos ler o último texto desta noite. E o texto se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. E lá no capítulo 4, os versículos 16 a 18. Segundo aos Coríntios 4, versos 16 a 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Esse texto é muito importante, porque esse texto fala de que nós não podemos desfalecer. Desfalecer é diferente de falecer. Desfalecer é você ficar fraco, sem vigor. E o texto diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, o nosso corpo esteja cansado, sofrido, o nosso interior pode estar, contudo, renovado a cada dia. Amém. Se nós tivermos uma mente cansada, perturbada, por mais saúde física que nós tenhamos, nós não vamos ser prontos a fazer as coisas. Se nossa alma estiver abatida, pesarosa, sofrida, por mais que eu possa correr, eu vou estar desanimado. Então, o que Deus quer fazer é renovar a sua alma, é transformar o seu espírito e dando vigor para você internamente. Porque se você tiver vigor interno dado por Deus, por mais enfermo que você esteja, você estará feliz e satisfeito. Por quê? Porque a sua vida não vai estar firmada nas coisas que você pode ver e pegar com as mãos. A sua vida vai estar firmada e focada naquilo que não se vê. Deus e a eternidade. Nós não vemos Deus com os olhos humanos e nem podemos contemplar a eternidade com os olhos humanos. Mas se o nosso íntimo estiver renovado, perseverando nas promessas de Deus, através de Jesus, nós vamos crer no céu, nós vamos crer na eternidade junto com o nosso Deus. É isso que nos dá vigor. Morrer, todos nós vamos morrer um dia. Mas não vamos permitir que a nossa fé, que a nossa perseverança morra agora. Porque aí nós já seremos mortos aqui enquanto vivos. A vida eterna é para aqueles que usaram da fé e da perseverança em Jesus Cristo, nas promessas de Deus. Que Deus abençoe nossas vidas, a sua vida, você que nos ouve e assiste pela live. Que quem sabe hoje você possa orar e dizer, Senhor Jesus, eu quero ser mais fervoroso, mais perseverante, mais paciente, confiando no Senhor e crendo na Tua palavra. Que o Senhor renove a minha alma, o meu espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer por isso. Vou pedir que o pastor João ore ao Senhor e peça que esta palavra fale ao nosso coração, a todos nós aqui e aqueles que estão assistindo em casa pela live.
Amém. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de podermos estar aqui reunidos, Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor. E mais uma vez, Senhor, podermos ouvir, Senhor, a necessidade da nossa alma, Senhor, e quanto nós carecemos, Senhor, da fé fortalecida, Senhor, para ter esperança e perseverança, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, que Tu a cada dia te reveles mais ao nosso coração, Senhor, que a cada dia nos fortaleças em Ti, Senhor, que a cada dia aprendamos a conhecer-te de perto e a caminhar contigo, Pai, e possamos experimentar, Senhor, todas as bênçãos que tens preparado para nós. Tu sabes as nossas fragilidades, Senhor, e sabes que tantas vezes nos desestimulamos, Senhor, deixamos de ter esperança, Senhor, perdemos o foco na nossa caminhada, Pai, mas nós te pedimos, Senhor, Tu avivando a chama no nosso coração, Tu nos mantens firmes com os olhos no alvo e prosseguindo com a esperança de vivermos a eternidade contigo, usufruindo desde já do Teu cuidado divino. Por isso, abençoa as nossas vidas, todos aqueles que ouvimos a Tua palavra, Senhor, aqui no salão de culto, Pai, aqueles que ouviram em casa, Senhor, através da live, Senhor, Tu possas estar a operar na vida de cada um, segundo as nossas necessidades, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, continua a abençoar-nos, continua a revelar-te aos nossos corações e continua a despertar-nos para Ti. Isto é o que nós Te pedimos e desde já agradecemos, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. E ao encerrar, eu quero deixar um convite a nós que estamos aqui e a você que talvez mora em Braga, reside em Braga. No próximo domingo estaremos aqui às 18 horas e vamos continuar louvando a Deus e examinando a Sua palavra. E eu queria deixar com você e com todos um texto bíblico para encerrar, que diz o seguinte, eu vou ler depois digo onde está. Diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Vou repetir. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Esse texto está lá na carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 13. Amém. Que assim seja, hoje e eternamente. Amém? Amém. Uma abençoada noite para todos. Amém.